O que, no fundo, mantém uma sociedade de pé? Se a gente tirar toda a política, toda a cultura, o que sobra? Existe uma força quase invisível que parece ditar o nosso futuro. E hoje, a gente vai usar a energia como uma lente para tentar entender o que nos sustenta e o que talvez possa nos levar ao colapso. Essa é a grande questão, né? Uma pergunta que muita gente sente no ar, mas que poucos ousam fazer em voz alta. Será que a gente está mesmo no fim de um ciclo? Para buscar uma resposta, não adianta só olhar as manchetes. A gente precisa ir mais fundo, lá na sala de máquinas da nossa civilização. Então, vamos começar pelo básico do básico. Imagine que, por trás de toda a complexidade do nosso mundo, de tudo que a gente vive, existe uma equação fundamental. Quase como uma lei da física social, sabe? Uma que define se as coisas vão estar em equilíbrio ou em caos. E aqui está ela, a tal da equação. De um lado, a gente tem a oferta. É basicamente tudo que uma sociedade consegue produzir, multiplicado pela energia que ela tem disponível. Pensa nisso como o motor da sociedade. Do outro lado, claro, tem a demanda, que é o número de pessoas precisando de recursos somado à tensão que rola na hora de dividir o bolo. Então, quando a oferta, a energia, dá conta de atender todo mundo sem gerar muita briga, a sociedade fica estável. Mas, quando essa balança começa a pender para um lado, aí a instabilidade bate na porta. E o mais curioso é que essa lógica se aplica a absolutamente tudo. Do orçamento de uma família, que tem que decidir o que gasta e o que guarda, até as contas de um país inteiro. É sempre essa mesma dança, um equilíbrio super delicado entre o que a gente consome agora e o que a gente investe para garantir o amanhã. Acontece que, por alguns séculos, a gente conseguiu fazer o lado da oferta da nossa equação crescer de um jeito explosivo. Isso permitiu que a humanidade se expandisse como nunca antes, quase como se a gente tivesse se tornado um único superorganismo global, todo conectado e faminto por energia. E a chave para isso tudo foi uma mudança radical naquilo que alimentava o nosso motor. O que choca aqui é a velocidade com que tudo aconteceu. Em pouco mais de 200 anos, a gente pulou da energia do sol de hoje, que a gente pegava queimando madeira, para uma reserva gigantesca de luz solar fóssil. É isso mesmo, energia solar de milhões de anos atrás, guardadinha em carvão, petróleo e gás. Essa virada de chave destravou um crescimento de população e uma complexidade na sociedade que antes eram, simplesmente inimagináveis. Essa frase aqui resume tudo. Ela mostra a densidade de energia absurda que os combustíveis fósseis nos deram. Foi como se a gente tivesse encontrado um baú de tesouro enterrado que liberou uma riqueza e uma capacidade de fazer coisas que a humanidade nunca tinha visto antes. E essa herança toda nos trouxe até aqui. Hoje, a realidade é que mais ou menos 90% de todo o trabalho que é feito na economia global depende, de alguma forma, de combustíveis fósseis. Nossa dependência é total. Ok, então, se a nossa sociedade foi toda construída em cima dessa energia superabundante, o que acontece quando o equilíbrio daquela equação lá do começo começa a ser ameaçado? Existe um modelo proposto pelo professor Jiang Shiqin que nos dá uma espécie de mapa para entender as fases de uma sociedade, da ascensão até a queda. Repara só na progressão. Na fase de ascensão, a sociedade é mais aberta, valoriza a união, a empatia, e quem critica é visto como herói, alguém que ajuda a melhorar. Mas aí ela entra em declínio. O foco muda todo. Agora a estabilidade a qualquer custo. A burocracia cresce e os críticos, eles deixam de ser heróis e viram um problema. Por fim, na fase de colapso, a única coisa que importa é a sobrevivência. O governo se torna autoritário e os críticos não são mais problemas, agora são inimigos do Estado. É uma jornada bem clara da abertura para o medo. E aqui talvez esteja a parte mais perigosa de todas. O declínio não é uma queda livre, sabe? Ele parece mais uma estagnação, um processo lento que dá uma falsa sensação de que tá tudo bem. Mas por baixo dos panos, as fundações estão rachando, deixando o sistema todo frágil. Até que um único choque, uma coisa só, pode fazer tudo desmoronar de uma vez. Tá, então, saindo um pouco da teoria, o que a gente pode esperar de um período de declínio social na prática? Quais seriam os sinais para a gente ficar de olho? Esse modelo de declínio sugere que alguns padrões começam a aparecer. Coisas como a diminuição das liberdades, crises econômicas, tensões sociais por causa de imigração, conflitos civis e até mesmo guerras lá fora que acabam servindo de distração. E o ponto principal é que essas coisas não acontecem em filinha, uma depois da outra. Elas podem surgir todas ao mesmo tempo, uma alimentando a outra. O colapso final, geralmente, não vem de uma coisa só.
Ele vem da incapacidade do sistema de lidar com vários choques ao mesmo tempo. Pensa numa praga, uma crise climática, uma guerra. Quando tudo isso acontece junto, o sistema, que já está fraco por causa do declínio, simplesmente não aguenta o tranco. Mas, sabe, talvez o maior perigo não seja nem o colapso do sistema em si, mas o que acontece dentro da gente. O filósofo Martin Heidegger já falava disso. Quando a gente começa a ver o mundo e até a nós mesmos só como recursos para serem gerenciados, a gente perde algo essencial no caminho. A gente corre o risco de virar só engrenagens numa máquina, e não seres humanos. Então, diante de um cenário desses, quer dizer que o jogo acabou? A gente está preso nesse caminho? Talvez não, mas a saída não parece ser mais uma solução técnica. Ela começa, na verdade, com uma escolha, uma mudança na nossa forma de pensar. É o primeiro passo para um novo caminho. O nosso cérebro foi meio que programado para querer a recompensa imediata. É o famoso mais vale um pássaro na mão. Só que os desafios que a gente enfrenta hoje em dia, eles exigem outro tipo de sabedoria, uma de longo prazo. Tem uma tradição em algumas culturas indígenas de pensar no impacto de cada decisão 7 gerações no futuro. Imagina só, 7 gerações? E o caminho para essa mudança de mentalidade é interno. Primeiro, a gente precisa pensar, sair do piloto automático em que a gente vive. Depois, precisamos de espaço para refletir, longe desse barulho todo da tecnologia. E, por fim, o passo decisivo: mudar a nossa relação com o mundo. Parar de enxergar tudo como um mero estoque de recursos para a gente usar e abusar. No fim das contas, a solução, muito provavelmente, não vai vir de mais um aplicativo ou de uma nova tecnologia. Ela mora numa transformação fundamental da nossa consciência coletiva, da maneira como a gente encara os problemas. Isso tudo nos leva a uma última reflexão, que traz essa análise gigante de volta para a escala humana. Diante de um desafio tão imenso, qual é aquela pequena contribuição, aquela sementinha sustentável que cada um pode plantar agora para começar a construir um futuro diferente? A resposta para isso talvez seja o verdadeiro começo de tudo.